Agora vamos entrar na palavra de Deus. Modo vão de viver. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. É verdade, todos nós tínhamos uma maneira inútil de viver. Por mais que fôssemos religiosos ou não ateus, a verdade é que nós não conhecemos o caminho da salvação. E tudo que a pessoa faz por aqui vai terminar um dia. Até a pessoa que tem muita glória, a pessoa que pode ter muitas riquezas, não vai levar nada consigo. Isso a Bíblia já afirma e os antigos já falavam com fundamento na Bíblia. Não se leva nada. Mas o que é quando nós encontramos o caminho, que é pela graça, pelo amor, por esse amor de Deus tão grande, Jesus nos resgatou, foi com o seu sangue. Apocalipse 5, capítulo 5, a Bíblia diz que com o seu sangue ele comprou para Deus homem de todas as tribos, línguas e nações. Que bonito, né? É isso que nós temos que entender. Então nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus para quê? Para sermos dele para sempre. Então ele nos tirou daquela maneira errada de viver. O caso é que muitos estão entrando no Evangelho, ainda estão trazendo as tradições, os costumes, e estão deixando de lado o Evangelho. Eu falei que nós temos que tomar cuidado no Brasil, para não cair como aconteceu em outras nações. Nós tivemos grande avivamento na Suécia, na Europa. Final do século XVIII e XIX, início do século XX, muito avivamento. Nós tivemos a reforma protestante na Europa também, no século XVI, final do século XV, século XVI, nós tivemos grandes movimentos, né? Movimento calvinista, movimento luterano. Depois nós podemos falar do movimento pentecostal na América também, lá no começo do século XX. Mas você vê só, na América, por exemplo, agora lá o pessoal costuma ter uma festa chamada a festa do Dia das Bruxas. E o que o pessoal das igrejas comemora? Não, isso é folclore, isso não é nada demais. Não, pelo contrário. Nós fomos resgatados dessa maneira vã de viver. Nós fomos trazidos para o Evangelho, irmão. E nós não podemos cair nessa armadilha que muitas nações caíram. Começaram bem, tiveram um avivamento, tiveram um conhecimento do amor de Deus, mas estão precisando hoje do reavivamento, quer dizer, avivar de novo. Porque como é que pode um cristão comemorar Dia das Bruxas? Não, não tem nada de mal, não. Mas isso é totalmente fora da palavra de Deus. Quer dizer, então, e aí a pessoa começa a ser evangélico, nominal, né? Só por ser, não, eu sou evangélico, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que ensinar o povo a respeitar a palavra de Deus, a ter respeito pela palavra, ter compromisso com a palavra, que aí a glória de Deus vai brilhar, a alegria verdadeira vai brotar, e o povo vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós temos que acordar para isso é muito importante. Bem, a vida religiosa não tem valor espiritual. As forças do inferno não respeitam quem se guia por regras religiosas. Os praticantes da palavra, sim, são respeitados. Os religiosos se assemelham aos fariseus, que proibiam uma série de coisas que eles mesmos praticavam. O que o mundo faz não deve ser seguido pelo cristão. E o que os nossos antepassados fizeram não significa que seja aprovado pelo Senhor. As Escrituras nos ensinam o que agrada ao Altíssimo. Coisa séria, é o que eu falei agora. Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Olha para Jesus. Quando ele foi tentado no deserto, o que Jesus fez para resistir ao diabo? Ele mostrou a cruz? Vou para a cruz. Não. Ele fez um sinal. Ele pegou o alho, pegou a cebola? Não. Ele dizia, Satanás, está escrito. É com a palavra de Deus que você resiste a todo ataque do diabo. Não tem outra maneira. Mas não é só na hora, não. É você que vive a palavra de Deus, que respeita a palavra de Deus no dia a dia. É aquilo que eu gosto de repetir, sou enjoado talvez, cansativo para alguns, mas sempre repetindo. Os pensamentos pecaminosos aparecem, os desejos, porque tem a perturbação e tem o desejo. Tem coisa que você não quer, você está amarrado no nome de Jesus. Mas tem coisa que é agradável ao homem, mas que é proibido. E o homem de Deus, a mulher de Deus, está amaldiçoado esse pensamento, nem que seja desejável, porque eu sou morto para o pecado. Quer dizer, ele respeita a palavra, ele pratica a palavra de Deus. Quer dizer, vem os pensamentos, está amaldiçoado, porque eu sou morto para o pecado. Vem o medo, está amaldiçoado a si mesmo, porque Deus não me deu espírito de medo. Quando vem a doença é a mesma coisa. Está amaldiçoado essa doença por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus.
Então ele pratica a palavra de Deus em todo o tempo. Ele é ofendido, ele é magoado, ele é pisado, é afrontado, está amaldiçoado essa mágoa, esse ódio, porque minha luta não é contra a carne e o sangue. Está sempre na palavra. Triste é a pessoa que devota a sua vida a cumprir os regulamentos de uma igreja ou religião, e não o que as escrituras ensinam. Os dogmas e as regras religiosas não têm valor contra os ataques do mal. Toda a doutrina do homem não aguenta o menor confronto com o inimigo. Já os que vivem os ensinamentos da palavra tornam-se vencedores em todos os sentidos. Isso aqui não estamos ensinando a você ser rebelde à sua igreja, não. Ela pode ter lá. Nós estamos falando que é para expulsar os demônios com a palavra de Deus. Ela não vai ser rebelde à sua igreja, que às vezes pode ter lá, vamos dizer assim, o seu regimento interno, né, que deve ser obedecido, mas o que nós queremos falar é que nada pode estar fora da palavra, que para enfrentar qualquer adversário, qualquer força do mal, qualquer força das trevas, tem que ter a palavra. Porque olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, nos ensina a resistir ao diabo com a palavra de Deus. Tiago escreveu: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, se submeta ao que Deus diz, não ao que você está vendo, ao que está sentindo, não, mas ao que Deus diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode estar pensando, você pode estar desejando, está amaldiçoado esses pensamentos, desejos, que eu sou morto para o pecado. Pode ser diagnosticada a doença, ela é real, está ali. Você diz: eu não te aceito, você está amaldiçoada porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. No caso hoje da nossa campanha da família, você pode estar vendo a família caminhar para um lado errado. O diabo não adianta, a minha família é de Jesus. Tá? Qual o caminho que ela está entrando? Do adultério, da prostituição, da religiosidade. Está amarrado, meu filho é de Jesus, minha filha, marido, esposa. Vai declarando que a sua família é do Senhor Jesus. Bem, há dois tipos de pessoas, já que os que vivem o ensinamento da palavra estão se vencendo em todo sentido. Há dois tipos de pessoas. De um lado, a religiosa, que guarda os mandamentos da sua religião. Do outro, que vive a palavra de Deus. A primeira sofre todos os ataques do maligno. Pede ao Senhor as bênçãos, sacrifica-se e nada consegue. A segunda é alegre, pois não dá atenção à doutrina do homem. Ela obedece à palavra de Deus, evita o pecado e é cheia do Espírito Santo. Esta agrada a Deus, o qual responde às suas orações continuamente. Ô, meu irmão, que bonito isso aqui. Quer dizer, aquela pessoa que mesmo na luta ela não perde a alegria, quer dizer, ela não perde o brilho. Que eu falo, a pessoa olha para ela não está passando pelo que eu estou passando, às vezes está passando por uma luta maior, mas ela é praticante da palavra. O diabo está amaldiçoado seu medo, que Deus não me deu espírito de medo, está amaldiçoado sua depressão, em nome de Jesus, está amaldiçoado sua doença, mesmo tendo os sintomas, mesmo tendo as evidências, ela confessa a palavra de Deus, como uma pessoa que pode estar sendo tentada, e ela fica: Deus, tem misericórdia de mim. Não, Deus veio, mas eu não aceito, eu sou teu, Jesus, sou morto para o pecado. Está sendo afrontado, humilhado por alguém, meu Deus, minha luta não é contra a carne e o sangue. Essa pessoa vence a si mesmo e ela é capacitada por Deus a enfrentar qualquer adversidade e a enfrentar qualquer obra do diabo, seja ela qual for. Pode até ter obra de bruxaria, de feitiçaria. Pastor Jaime, estão fazendo um trabalho de macumba contra o meu casamento. A pessoa que está firme com Deus dá até risada. O diabo não vai prosperar, está amaldiçoado seu trabalho em nome de Jesus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele está sempre firmado na palavra, está sempre pautado na palavra, e na palavra ele se alegra, e na palavra ele confia. Quer dizer, ele confia no Senhor, ele é firme, ele não se abala mesmo nas horas de adversidade. Voltando, no dia do Senhor, havia um grupo religioso, os fariseus, que se esforçavam ao máximo para cumprir à risca a proibição do judaísmo. Jesus os condenou, ensinando-nos a evitar o fermento, a doutrina deles, Mateus 16:6. Em nossos dias, esse grupo tem crescido bastante. Ainda que não seja conhecido como o mesmo nome, são pessoas que se mostram piedosas, mas não desfrutam das bênçãos providenciadas por Deus. E quando vem alguém participando, começa a não, eles expulsam demônios, mas também tem demônios, falar a mesma coisa de Jesus. E às vezes, não, eles só vão na igreja só para serem curados. Não, meu irmão. A igreja, claro que tem um lugar que até condenamos isso. Você pode vir à igreja para ser curado qualquer dia, de segunda a domingo. Mas o povo aprendeu, por exemplo, costumo dizer, que eu vim para a igreja não foi para adorar a Deus, não foi para ser salvo, eu vim para ser curado mesmo, que eu tinha uma depressão forte. Mas quando eu entendi a cura, recebi a bênção,
E eu entendi que Deus tinha mais. Deus tinha salvação, tinha vida eterna. Então eu frequento a igreja, passei a frequentar a igreja, não porque eu precisava da cura, que eu comecei a amar a Deus, comecei a adorar a Deus. É isso que o povo começa a frequentar. Mas no começo é verdade, que as pessoas que frequentam as chamadas igrejas de libertação, de cura divina, que eles chamam de neopentecostal, Pentecostes novamente, essas igrejas, elas atraem as pessoas com cura, com milagre, mas cabe às igrejas doutrinar o povo, ensinar que Jesus tem mais. Se você está vindo só para receber, você está perdendo muito. Ele tem a salvação, ele tem a vida eterna, ele tem a adoração. Quando você está na presença dele, o adorando, ele te dá alegria. Então a pessoa aprende a adorar, a amar a Deus, a servir a Deus. Mas eles não se contentam, não, eles só querem saber de milagre. Não, nós queremos saber de manifestação de Deus todos os dias, de milagre sim, mas que nos santifica, que nos transforma, que alegra o nosso coração, que nos dá prazer de estar na presença dele, que nos dá alegria de entrar no santuário, quando ninguém está vendo isso, só ele e Deus. Jesus, eu vim te amar, eu vim te adorar. Jesus, eu vim dizer que eu quero comunhão contigo, me desperta para essa comunhão, me desperta para essa vida no altar. E o povo aqui aprende isso, mas os religiosos não gostam. É como os fariseus, mesmo vendo, não tendo o que falar, porque olhavam, um dia viram um homem cego de nascença. Isso é João capítulo 9. E a mãe dizendo, eu sei que era meu filho, era cego. Mas quem o curou? Eles não queriam saber de nada, só porque era um dia de sábado. E para eles foi quebrado, não importa, Jesus não era de Deus. Mas vem cá, pode Deus ouvir um pecador? João 9,31, eles falaram, mas Deus ouve pecador? Ele era cego, nós sabemos que ele era cego. Eles não queriam saber disso. No capítulo anterior, o 5, eles encontram um homem carregando, entenda bem, uma cama. Não pode carregar a cama o dia de hoje não, hein? Hoje é sábado, hein? E eles falaram, mas peraí, o homem que me curou, eles falaram, mas quem é esse homem? Esse homem não é de Deus. Aí não quiseram nem saber da cura, o que você tinha? Ele te curou, mas curou de quê? O que você tinha? Ele pode dizer, há 38 anos eu esperei o movimento das águas. Você sabe que lá no tanque de Betesda tem uma tradição no nosso meio, que desce um anjo para mover as águas. Eu esperava o mover das águas, mas sempre que chegava alguém na minha frente, e chegou esse homem, disse, queres ficar santo? Disse, quero, Senhor, não tem quem me ajude. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu me levantei, na hora veio as forças na minha perna, veio segurança, e eu passei a andar. E ele disse, peraí, quem é esse homem? Eles não quiseram nem saber disso, só queriam saber que era um sábado. Olha que coisa. É a mesma coisa, irmão, hoje. Não querem saber, só querem saber que lá entrega o sangue do cordeiro, que lá entrega a rosa, que lá entrega o lenço, e não querem saber de outra coisa. Não, vamos ver o que Deus está fazendo. Então, cuidado para você não entrar nessa religiosidade de perder a comunhão com Deus. A segunda, aí diz aqui, são pessoas que mostram, mas esses novos fariseus condenam as coisas que o mundo faz. Contudo, eles próprios as praticam, usando e abusando delas. Isso que é perigoso. O que é o fariseu? Porque tem a pessoa que tem um entendimento, né? O entendimento dela é aquela, mas ela é sincera. Ela pratica aquilo e fala. Quando o sentido hoje do fariseu é do hipócrita. O que é o hipócrita? Que representa bem, né? O artista, não um artista, coitado profissional, mas aquele que sabe representar. Se mostra piedoso, religioso, mas nós até contamos o caso, não estamos com coisas querendo criar guerra santa, conflito, não. Mas para você entender, nos anos 60, 70, e até ainda tem o pessoal proibia muito televisão. Mas a gente cansava de ouvir história que pessoa que condenava veementemente a televisão tinha a sua escondida. Coisa séria, pessoal. Coisa séria. Você deve ter ouvido história. Condenava e fazia. Como eu chegar aqui, o pessoal disse, pastor Jaime, vem o Natal agora, tem vontade de tomar um vinho, sim, pastor. Ele disse, não, a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor. Nós temos o entendimento que o cristão não precisa nem de um pouquinho sequer. Mas eu particularmente gosto de tomar o meu. Quer dizer, o que eu sou? Um fariseu. Então o fariseu não é pena, porque tem aquela pessoa que pratica, porque ela crê realmente, mas é sincera. Então o fariseu hoje, no caso, não é a pessoa que vive uma doutrina rígida, mas que crê naquilo, que vive daquela maneira, que até é necessário. A Bíblia diz que há diversidade de ministérios. Tem pessoa que vai se converter, eu já contei o caso, tinha um rapaz, no meu caso, que eu era muito durão também no começo, não vou dizer que eu era um fariseu, porque eu não praticava aquilo, mas eu praticava o que eu falava. Eu tinha um entendimento muito duro em relação a algumas coisas. E um dia eu estou ligando a televisão, passando a televisão, naquela época do controle ainda, do seletor de canais, e de repente eu vejo um pregador novo ainda, de brinco, cabelo,
Falei, está amarrado, olha só, rapaz. Como é que pode o cristão dizer que é pregador? Não sei o quê. Na hora que eu falei, como se Deus falasse ao meu coração. Deus falou, não ouvi uma voz, mas falando sobre o meu coração, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É quando Deus falasse, com o seu jeito você vai ganhar um povo que ele não vai ganhar, com o jeito dele ele vai ganhar um povo que você nunca vai ganhar. Então não se meta no ministério dos outros. E tem gente que é muito mais rígida do que eu, então. É aquele pregador da praça, que às vezes é condenado, não há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Nós queremos dizer aqui, aqueles que simplesmente condenam e não fazem. Quer dizer, condenam o que nós estamos fazendo por causa do ciúme, por causa da inveja, como os fariseus condenavam Jesus, e começam a colocar uma prática religiosa que eles mesmos não praticam. Aí que é coisa séria. Então, voltando, usando e abusando dessa, sem dúvida, esses hábitos, ser seguido por nós, impede-nos de desfrutar da divina presença. Tem que ser sincero. A palavra é clara ao dizer que é preciso abandonar as coisas que o mundo aprova, para vivermos de maneira santa, praticando o que é produtivo. 1 de João 2,15. Não importa o quanto amemos os nossos antepassados. Se o que eles nos ensinaram não pode ser aceito como regra de conduta por quem ama o Altíssimo, devemos abandonar tais práticas. Os preceitos estabelecidos na palavra de Deus são o que deve ser respeitado. Caso contrário, o que estivermos fazendo não produzirá a operação do poder de Deus. Temos de verificar se estamos vivendo como o Senhor determina ou segundo a carne, que nada aproveita. Porque a carne é um homem natural, que às vezes gosta daquilo, é agradável, mas se é condenado pela palavra, nós não devemos nem aceitar de maneira alguma. E tem coisas que não são condenadas, mas não deve ser prática do cristão. Então nós temos que andar na palavra de Deus. Terminando, quem quiser ser bem-sucedido deve ter como alvo os ensinamentos das Escrituras. De outro modo, jamais agradará a Deus. A nossa conversão não é somente uma melhora no campo pessoal e espiritual, é a recriação dessas áreas, aleluia, né? Agora, uma vez tendo nascido de novo, temos de buscar a fazer as coisas lá do alto, em Cristo com amor. Deixa essa mensagem missionária.